Vou te contar algo que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas fracassa com dinheiro não porque ganha pouco, mas porque pensa como idiota. Simples assim. Durante décadas, observei milhares de investidores, empresários e pessoas comuns destruindo suas chances de prosperidade por pura estupidez evitável. A boa notícia? Evitar a idiotice é mais fácil do que ser brilhante. Me diz aí embaixo se alguma vez tomaste uma decisão financeira que sabia ser estúpida e a fizeste mesmo assim. Quero saber quantos têm coragem de admitir. Passei mais de 90 anos neste planeta observando como funciona o jogo do dinheiro. Trabalhei ao lado de Warren Buffett por mais de 5 décadas na Berkshire Hathaway. Vimos fortunas serem construídas e destruídas. A diferença entre quem acumula riqueza e quem vive endividado raramente tem a ver com inteligência ou sorte. Tem a ver com evitar comportamentos estúpidos de forma consistente. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente por isso que funciona. Quando era jovem advogado, ganhava um salário decente, mas nada extraordinário. Muitos colegas meus ganhavam o mesmo ou até mais. Hoje, décadas depois, alguns desses colegas ainda trabalham por necessidade enquanto eu poderia ter parado há 40 anos. Qual foi a diferença? Certamente não foi minha capacidade de prever o mercado ou algum talento mágico para escolher ações. Foi simplesmente evitar as armadilhas óbvias que destroem o patrimônio das pessoas comuns. Deixa eu te explicar algo fundamental sobre dinheiro que raramente se ensina nas escolas ou universidades. O dinheiro não é complicado. As pessoas é que complicam o dinheiro porque seus cérebros estão programados para tomar decisões ruins quando se trata de recursos. Nossos ancestrais viviam em cavernas preocupados com a próxima refeição. Não evoluímos para pensar em juros compostos ou planejamento de longo prazo. Evoluímos para sobreviver ao próximo inverno. Essa programação antiga nos sabota constantemente. Pensa comigo. Quando vês uma promoção na loja, teu cérebro primitivo grita: oportunidade, agarra já, não importa se precisas daquilo ou se podes pagar. O impulso é imediato. Esse mesmo mecanismo que ajudou teus ancestrais a não morrer de fome agora te faz comprar porcarias no cartão de crédito a juros absurdos. Reconhecer essa tendência já te coloca à frente de 90% das pessoas. Warren sempre diz que investir é simples, mas não é fácil. Concordo plenamente. As regras são tão básicas que uma criança de 10 anos pode entendê-las. Gasta menos do que ganhas. Investe a diferença de forma sensata. Espera décadas. Pronto. Mas quantas pessoas seguem isso? Pouquíssimas. Por quê? Porque simples não significa fácil quando estás lutando contra teus próprios impulsos irracionais todos os dias. Vou te dar um exemplo concreto. Conheci um sujeito, vamos chamá-lo de Roberto, que ganhava um salário médio trabalhando numa empresa de logística. Nada espetacular. Começou aos 25 anos a guardar 15% de tudo que ganhava. Não importava o que acontecia, esses 15% eram intocáveis. Colocava numa conta separada e investia em fundos de índice simples. Nada sofisticado, nada arriscado. Apenas consistência brutal durante 35 anos. Aos 60 anos, Roberto tinha mais de 2 milhões acumulados. Seus colegas de trabalho, que ganhavam o mesmo salário, tinham quase nada. A diferença não estava no talento ou na sorte. Estava na disciplina de evitar gastos desnecessários e na paciência de deixar o tempo fazer seu trabalho. Roberto nunca comprou o carro mais caro que podia financiar. Nunca trocou de celular todo ano. Nunca se endividou para impressionar pessoas que nem gostavam dele. Aqui está uma verdade incômoda. A maioria das pessoas trabalha a vida inteira para enriquecer bancos, montadoras e fabricantes de eletrônicos, não para si mesmas. Gastam dinheiro que não têm comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que não se importam. Depois reclamam que o sistema está contra elas. O sistema está contra elas, sim, mas elas mesmas abrem a porta e convidam o sistema para entrar. Outra coisa que aprendi:
Observando o comportamento humano durante décadas, as pessoas confundem movimento com progresso. Acham que precisam estar constantemente fazendo algo com seu dinheiro, comprando, vendendo, trocando investimentos, seguindo dicas quentes. Isso é pura ansiedade disfarçada de ação produtiva da realidade. A melhor decisão que a maioria pode tomar é não fazer nada durante longos períodos. Na Berkshire Hathaway, nosso período de retenção favorito é para sempre. Não estou brincando. Quando compramos uma empresa excelente a um preço justo, nossa intenção é mantê-la indefinidamente. Não ficamos verificando cotações todos os dias. Não vendemos porque o mercado subiu 10%. Não entramos em pânico porque caiu 20%. Essa inatividade deliberada nos tornou bilionários, enquanto traders hiperativos perderam tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes verificaste o saldo da tua conta de investimentos na última semana? Se foi mais de uma vez, já estás fazendo errado. Cada vez que olhas, teu cérebro emocional tem a oportunidade de tomar uma decisão idiota baseada em medo ou ganância. Quanto menos olhares, melhor. Investe bem e esquece. Parece contra-intuitivo, mas funciona. Tem um conceito que uso há décadas chamado custo de oportunidade. Poucas pessoas realmente entendem isso. Cada real que gastas em algo é um real que não podes investir. Mas não é só isso. É um real que não vai se multiplicar pelos próximos 20, 30, 40 anos através dos juros compostos. Quando compras um carro de 50 mil reais que não precisas, não estás perdendo 50 mil. Estás perdendo talvez 200 ou 300 mil que esse dinheiro poderia se tornar. Vou te contar sobre minha própria experiência. Durante anos, mesmo depois de já ter dinheiro suficiente, continuei morando numa casa modesta, dirigia carros usados, usava o mesmo terno até ficar gasto. As pessoas achavam estranho. Alguns até pensavam que eu era miserável. Não entendem. Não se trata de ser miserável. Trata-se de não desperdiçar recursos em coisas que não aumentam minha felicidade ou minha capacidade de pensar claramente. Felicidade é um tema interessante quando falamos de dinheiro. Estudos mostram que, além de um certo ponto, mais dinheiro não te traz mais felicidade. Esse ponto geralmente está relacionado a ter segurança básica, saúde, tempo livre e bons relacionamentos. Mas as pessoas continuam correndo atrás de mais. Trabalham 80 horas por semana para comprar casas maiores que raramente usam e carros mais caros que ficam no trânsito do mesmo jeito que os baratos. Aqui está um princípio que mudou minha vida. Inverte o problema. Em vez de perguntar como fico rico, pergunta como as pessoas ficam pobres e evita fazer essas coisas. É muito mais fácil evitar a ruína do que alcançar a glória. Pessoas ficam pobres gastando mais do que ganham. Então, gasta menos. Ficam pobres fazendo investimentos que não entendem. Então, investe só no que entendes. Ficam pobres tentando ficar ricas rapidamente. Então aceita que riqueza real leva tempo. Essa técnica de inversão vem de um matemático alemão chamado Carl Jacobi, que dizia: inverte, sempre inverte. Aplico isso em tudo. Queres um casamento feliz? Não perguntes como ter um casamento feliz. Pergunta o que destrói casamentos e evita fazer essas coisas. Queres uma empresa bem-sucedida? Estuda empresas que faliram e não cometas os mesmos erros. Simples, mas poderoso. Voltando ao dinheiro, uma das maiores armadilhas que vejo pessoas caindo é o que chamo de complexidade desnecessária. Acham que investir precisa ser complicado para funcionar. Procuram estratégias sofisticadas, derivativos exóticos, criptomoedas misteriosas. Na verdade, a simplicidade quase sempre vence. Um portfólio de fundos de índice de baixo custo vai superar a maioria dos gestores profissionais no longo prazo. Isso está provado por décadas de dados. Mas simplicidade não vende. Consultores financeiros não podem cobrar altas taxas te dizendo para comprar um fundo de índice e esperar 30 anos. Então inventam complexidade.
Criam produtos financeiros complicados que nem eles mesmos entendem completamente. Cobram taxas gordas e no final, depois de todas as taxas, entregas resultados piores do que se tivesse simplesmente comprado o índice e ido pescar. Tem uma frase que uso frequentemente: mostre-me o incentivo e eu te mostrarei o resultado. Quando alguém te oferece um conselho financeiro, pergunta-te como essa pessoa ganha dinheiro. Se ganha comissão vendendo produtos, desconfia. Se ganha taxas baseadas em transações, desconfia ainda mais. Os incentivos estão desalinhados. Eles ganham quando tu moves teu dinheiro, não quando teu dinheiro cresce. Aprendi cedo na vida que a maioria das pessoas na indústria financeira não está lá para te ajudar a ficar rico. Estão lá para ficarem ricos às tuas custas. Não é cinismo, é realismo. Entender isso te protege de incontáveis erros caros. Quando alguém te promete retornos extraordinários com baixo risco, não estás diante de uma oportunidade. Estás diante de um mentiroso ou um idiota, provavelmente ambos. Deixa eu falar sobre algo que raramente se discute: o papel do tempo na construção de riqueza. As pessoas querem resultados imediatos. Querem ficar ricas em 5 anos. Essa impaciência mata mais sonhos financeiros do que qualquer crise econômica. Riqueza real, sustentável, geralmente leva décadas para ser construída. Não é sexy. Não dá para postar no Instagram. Mas funciona. Pensa nos juros compostos. Einstein supostamente chamou isso de a força mais poderosa do universo. Não sei se ele realmente disse isso, mas é verdade de qualquer forma. Juros compostos são mágica pura, mas só funcionam com o tempo. Nos primeiros anos, parece que nada acontece. Teu dinheiro cresce devagar. É tentador desistir, buscar algo mais emocionante, mas se resistires a essa tentação e continuares eventualmente, a curva se torna exponencial. Vou te dar números concretos. Se investires R$ 1.000 por mês, com um retorno médio de 10% ao ano, em 10 anos terás cerca de 200 mil. Não é ruim, mas também não muda a tua vida. Mas se continuares mais 10 anos, não terás 400 mil. Terás mais de 700 mil. E mais 10 anos. Mais de 1,5 milhão. Vês como funciona? Os primeiros anos constroem a base, os últimos anos constroem a fortuna. Mas a maioria desiste nos primeiros anos porque não vê resultados dramáticos. É como plantar um bambu. Nos primeiros anos, quase nada aparece acima da terra. Parece que teu esforço é inútil. Mas embaixo da terra, um sistema de raízes complexo está se desenvolvendo. Então, de repente, o bambu cresce 30 metros em 6 semanas. Não cresceu em 6 semanas. Cresceu em 5 anos. Só se manifestou em 6 semanas. Outro erro comum que observo é a falta de educação financeira básica. As pessoas passam anos estudando coisas que nunca usarão, mas não dedicam nem 10 horas a entender como funciona o dinheiro. Não sabem calcular juros compostos. Não entendem a diferença entre ativo e passivo. Não conhecem os fundamentos de como empresas geram lucro. Depois se perguntam por que suas finanças são um desastre. Educação financeira não precisa ser complicada. Alguns livros bons, talvez 20 ou 30 horas de estudo sério, e terás mais conhecimento do que 90% da população. Isso te dá uma vantagem enorme. Saberás identificar armadilhas, reconhecerás oportunidades reais. Não cairás em esquemas de enriquecimento rápido. Esse conhecimento vale mais do que qualquer diploma caro. Recomendo sempre que as pessoas leiam sobre vieses cognitivos. Nossos cérebros têm falhas previsíveis no modo como processam informação. Viés de confirmação faz com que busquemos informação que confirma o que já acreditamos. Viés de ancoragem nos prende ao primeiro número que vemos. Viés de disponibilidade nos faz superestimar riscos dramáticos e subestimar riscos comuns. Conhecer esses vieses não os elimina, mas pelo menos te permite reconhecê-los em ação. Na Berkshire, usamos o que chamamos de modelos mentais. São frameworks de diferentes disciplinas que nos ajudam a pensar melhor. Física, biologia, psicologia, matemática, história.
Cada área oferece ferramentas úteis para entender o mundo. Quanto mais modelos mentais tens, melhor equipado estás para tomar decisões sensatas. Pessoas com apenas um modelo mental tentam encaixar todos os problemas naquela única ferramenta. Raramente funciona bem. Um modelo mental particularmente útil vem da biologia, seleção natural. Empresas, assim como organismos, competem por recursos limitados. As mais adaptadas ao ambiente sobrevivem e prosperam. As mal adaptadas desaparecem. Quando avalio uma empresa, pergunto-me se ela tem vantagens competitivas sustentáveis. Tem um fosso que protege seu negócio da concorrência? Sem esse fosso, eventualmente a concorrência vai corroer seus lucros. Outro modelo útil é o conceito de escala da física. Algumas coisas funcionam em pequena escala, mas não em grande escala. E vice-versa. Um negócio pode ser lucrativo servindo 1000 clientes, mas falir tentando servir 1 milhão se não tiver a infraestrutura certa. Entender escala te ajuda a avaliar se um plano de negócio é viável ou apenas fantasia. Deixa eu falar sobre algo que incomoda muita gente: desigualdade. Sim, existe desigualdade. Sempre existiu e sempre existirá. Algumas pessoas terão mais que outras. Isso é inevitável em qualquer sistema que recompensa competência, trabalho e sorte em graus variados. Mas aqui está o que raramente se menciona. Em sociedades capitalistas funcionais, mesmo os pobres vivem melhor do que reis viviam há 300 anos. Não estou dizendo que devemos ignorar a pobreza ou que o sistema é perfeito. Longe disso. Mas ficar ressentido com o sucesso alheio é veneno puro. Não te ajuda em nada. Foca no que podes controlar: tuas próprias decisões, teus próprios hábitos, teu próprio desenvolvimento. Compara-te contigo mesmo de ontem, não com bilionários na internet. Essa comparação constante com outros é caminho garantido para a miséria. Inveja é um dos 7 pecados capitais e provavelmente o mais tolo. Raiva, pelo menos, pode ser energizante. Gula pode ser prazerosa, mas inveja te faz sofrer sem nenhum benefício. E quando se trata de dinheiro, inveja leva a decisões terríveis. Compras coisas que não podes pagar para competir com pessoas que provavelmente estão tão endividadas quanto tu estarás. Vou te contar algo sobre Warren que poucos sabem. Ele ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31 mil. Não porque não pode pagar algo melhor. Pode comprar qualquer mansão do mundo. Mas essa casa atende suas necessidades. Por que mudar? Por que desperdiçar energia mental escolhendo uma nova casa, mobiliando, mantendo? Ele prefere usar essa energia pensando sobre negócios e investimentos. Essa simplicidade intencional libera recursos mentais para o que realmente importa. Decisões sobre roupas, carros, casas, gadgets, tudo isso consome energia mental. Quanto menos decisões triviais tens que tomar, mais energia sobra para decisões importantes. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias por esse motivo. Obama também. Não é excentricidade, é eficiência cognitiva. Agora, um tema que as pessoas odeiam discutir: sacrifício. Querem os resultados sem o sacrifício. Querem o corpo atlético sem treinar. Querem a riqueza sem poupar. Querem o conhecimento sem estudar. Não funciona assim. Para conseguir o que queres, primeiro precisas merecer. E merecer, geralmente, significa abrir mão de algo hoje para ter algo melhor amanhã. Quando era jovem, trabalhava longas horas enquanto meus amigos se divertiam. Estudava nos finais de semana. Poupava dinheiro em vez de gastá-lo em entretenimento. Foi divertido? Nem sempre. Mas esses sacrifícios compostos ao longo de anos criaram oportunidades que mudaram completamente minha trajetória. Não há atalho. Podes ter sorte, eventualmente. Mas contar com sorte é plano de tolo. Falando em sorte, sim, ela existe. Nascer num país taxável, em vez de numa zona de guerra, é sorte. Nascer com saúde é sorte. Ter pais que valorizam educação é sorte.
não nego isso. Mas dentro das circunstâncias que a sorte te deu, ainda tens enorme controle sobre teus resultados. Podes maximizar tua sorte ou desperdiçá-la. A maioria desperdiça. Uma forma de maximizar sorte é colocar-te em posições onde coisas boas podem acontecer. Warren chama isso de estar no caminho certo. Se passas teu tempo em ambientes onde pessoas inteligentes e ambiciosas se reúnem, eventualmente, oportunidades surgirão. Se passas teu tempo em bares reclamando da vida, não surgirão. Parece óbvio, mas observa onde as pessoas realmente passam seu tempo. Relacionamentos são outro fator crucial, raramente discutido em contextos financeiros. Casa-te com a pessoa errada e podes destruir décadas de acumulação de riqueza num divórcio caro. Associa-te com parceiros de negócio desonestos e perderás tudo. Rodeia-te de pessoas que gastam impulsivamente e provavelmente farás o mesmo. Teus relacionamentos moldam teu destino financeiro mais do que a maioria imagina. Warren tem uma regra interessante: associa-te apenas com pessoas que admiras. Parece simples, mas quantos fazem isso? Quantos trabalham com pessoas que desprezam? Quantos mantêm amizades tóxicas por inércia? Cada relacionamento te puxa numa direção. Escolhe cuidadosamente quem tem permissão de influenciar tua vida. Sobre trabalho, tem uma ideia equivocada de que deves seguir tua paixão. Besteira perigosa. A maioria das pessoas não tem paixões claras aos 20 anos, e mesmo que tenha, paixões não pagam contas necessariamente. Melhor conselho: fica bom em algo valioso. Conforme ficas melhor, provavelmente começarás a gostar mais. Competência gera satisfação. Satisfação pode eventualmente virar paixão. Trabalhei como advogado por anos. Não era minha paixão ardente, mas era bom nisso e pagava bem. Isso me deu capital para investir. Os investimentos eventualmente se tornaram minha verdadeira vocação. Se tivesse esperado descobrir minha paixão antes de trabalhar seriamente, ainda estaria esperando, e provavelmente pobre. Outro ponto sobre trabalho: o valor que recebes está relacionado ao valor que crias, não ao esforço que despendes. Podes trabalhar duramente cavando buracos e enchendo-os novamente. Muito esforço, zero valor criado, zero pagamento. Ou podes trabalhar algumas horas resolvendo um problema crítico para uma empresa e ser muito bem pago. Foca em criar valor, não apenas em estar ocupado. Vejo muitas pessoas confundindo atividade com produtividade. Ficam ocupadas o dia todo, mas não produzem nada significativo. Respondem e-mails sem importância. Participam de reuniões inúteis. Reorganizam arquivos. Ao fim do dia, estão exaustas, mas nada importante foi feito. Aprende a distinguir o trivial do vital. Foca no vital impiedosamente. Tem um conceito chamado princípio de Pareto. 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços. Identifica quais atividades realmente movem a agulha e foca nelas. Elimina ou delega o resto. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo nos 80% que produzem pouco resultado. Agora, sobre risco, as pessoas têm uma compreensão terrível de risco. Acham que investir em ações é arriscado, mas comprar um carro novo, financiado, é seguro. A realidade é o oposto. O carro perde valor garantidamente. As ações de boas empresas tendem a ganhar valor no longo prazo. Mas o carro parece seguro porque podes tocá-lo, e as ações parecem arriscadas porque o preço flutua. Risco real é a probabilidade de perda permanente de capital. Flutuações de preço no curto prazo não são risco se não precisas vender. Se compras ações de uma empresa sólida e o preço cai 30%, não perdeste nada menos que vendas. Na verdade, se tens mais dinheiro para investir, a queda é uma oportunidade, não um risco, mas a maioria entra em pânico e vende no fundo, transformando uma flutuação temporária em perda permanente. Durante a crise de 2008, vimos pânico generalizado.
pessoas venderam tudo, com enormes perdas. Quem manteve a calma e até comprou mais durante a crise, multiplicou seu patrimônio nos anos seguintes. A diferença não foi informação privilegiada ou inteligência superior. Foi controle emocional e compreensão de que crises são temporárias, mas boas empresas são permanentes. Tem uma frase de Warren que adoro: seja ganancioso quando outros estão com medo, e com medo quando outros estão gananciosos. Quando todo mundo está eufórico comprando, provavelmente é hora de ser cauteloso. Quando todo mundo está em pânico vendendo, provavelmente é hora de comprar. Mas isso requer ir contra teus instintos e contra a multidão. Poucos conseguem. Comportamento de manada é um dos vieses mais poderosos. Nem tínhamos segurança fazendo o que todos fazem. Nossos ancestrais, que ficavam com um grupo, sobreviviam. Os que se separavam eram comidos por leões. Então evoluímos para seguir a multidão, mas em mercados financeiros, seguir a multidão geralmente significa comprar caro e vender barato. Precisas lutar contra milhões de anos de evolução. Uma ferramenta útil é ter regras predefinidas. Antes de investir, decide em que circunstâncias venderias. Escreve essas regras. Quando a emoção vier, e virá, consulta tuas regras escritas quando estavas pensando claramente. Isso cria uma distância entre impulso e ação. Essa distância pode salvar-te de erros caríssimos. Nunca invistas dinheiro que possas precisar nos próximos 5 anos. Mercados podem ficar irracionais por longos períodos. Se precisares do dinheiro e o mercado estiver baixo, serás forçado a vender com perda. Mas se tens 5, 10, 20 anos, podes esperar o mercado se recuperar. Sempre se recuperou historicamente. Não há garantia de que sempre se recuperará no futuro, mas é a melhor aposta disponível. Sobre diversificação, tem 2 extremos. Diversificar demais significa que não sabes o que estás fazendo, então compras um pouco de tudo esperando que algo funcione. Isso garante mediocridade. Não diversificar nada é apostar tudo num único resultado, o que é imprudente a menos que tenha certeza absoluta. E certeza absoluta em investimentos é ilusão. Na Berkshire, temos posições concentradas em empresas que conhecemos profundamente. Não possuímos centenas de ações. Possuímos algumas dezenas de empresas que entendemos muito bem. Para investidores comuns sem tempo ou conhecimento para análise profunda, fundos de índice diversificado são mais sensatos. Conhece tuas limitações. Aliás, conhecer tuas limitações é uma das habilidades mais valiosas. Tem uma frase que uso: não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Apenas evita fazer coisas estúpidas de forma consistente. Parece pouco ambicioso, mas funciona maravilhosamente bem. Vou te dar exemplos concretos de coisas estúpidas a evitar. Não compres coisas no cartão de crédito que não podes pagar integralmente no fim do mês. Os juros são obscenos. Estás pagando 20, 30, às vezes 50% ao ano. Nenhum investimento que faças vai superar consistentemente esses juros. Então, antes de investir qualquer centavo, elimina dívidas de cartão de crédito. Não compres carro novo. Carros perdem 20 a 30% do valor no primeiro ano. É literalmente jogar dinheiro fora. Compra um carro usado de 3 ou 4 anos, bem mantido. Terá praticamente a mesma utilidade a uma fração do preço. Mas as pessoas compram carros novos para sinalizar status. Lembra-te, estás sinalizando status para pessoas que não se importam, usando dinheiro que não tens. Não tentes cronometrar o mercado. Não consigues. Eu não consigo. Warren não consegue. Gestores profissionais com equipes de analistas não conseguem de forma consistente. O que te faz pensar que conseguirás? Tempo no mercado supera timing do mercado. Investe regularmente, independentemente de o mercado estar alto ou baixo, e deixa o tempo fazer o trabalho. Não sigas dicas quentes. Se alguém realmente tivesse informação que garante lucros fáceis, usaria essa informação para enriquecer, não a compartilharia contigo.
Dicas quentes geralmente são quentes porque muita gente já as conhece, o que significa que a oportunidade, se existiu, já passou. Não invistas em coisas que não entendes. Isso parece óbvio, mas é violado constantemente. Pessoas compram criptomoedas sem entender blockchain, compram ações de empresas de tecnologia sem entender o modelo de negócio, compram derivativos complexos sem entender os riscos. Se não consegues explicar como algo funciona para uma criança, não invistas nisso. Warren tem um círculo de competência. Dentro desse círculo estão coisas que entende profundamente. Fora do círculo, não importa quão atraente pareça, ele não investe. Conhecer os limites do teu círculo de competência é crucial. Podes expandir esse círculo com estudo e experiência, mas tens que ser honesto sobre onde está hoje. Agora, sobre impostos. Sim, impostos são uma realidade. Não deves evadi-los ilegalmente, mas deves absolutamente usar todos os mecanismos legais disponíveis para minimizá-los. Impostos são provavelmente tua maior despesa ao longo da vida. Reduzir impostos legalmente pode fazer uma diferença enorme no teu patrimônio final. Contribuir para planos de aposentadoria, com benefícios fiscais, por exemplo, é óbvio, mas muitos não fazem. Estás literalmente recusando dinheiro grátis. Se teu empregador oferece contrapartida em plano de previdência, contribui pelo menos até o máximo da contrapartida. É retorno imediato de 100%. Onde mais terá isso? Sobre aposentadoria, aliás, a maioria das pessoas não poupa o suficiente. Acham que vão trabalhar para sempre ou que de alguma forma tudo se resolverá. Não se resolve. Envelhecer é inevitável. Tua capacidade de trabalhar diminuirá. Se não tens poupança, tua velhice será miséria. Começar cedo, mesmo com valores pequenos, faz diferença astronômica devido aos juros compostos. Se começares a poupar R$ 300 por mês aos 25 anos, aos 65 terás mais de 1 milhão, assumindo retornos modestos. Se esperares até os 35 para começar, precisarás poupar mais de R$ 600 por mês para chegar ao mesmo resultado. Esperar até os 45? Mais de R$ 1.500 por mês. Vês como o tempo é teu maior aliado ou teu pior inimigo? Mas as pessoas aos 20 anos não pensam em aposentadoria. Pensam que têm todo o tempo do mundo, então gastam tudo. Aos 30 começam a se preocupar um pouco, mas têm outras prioridades. Casamento, filhos, casa. Aos 40 entram em pânico, mas agora é muito mais difícil recuperar o tempo perdido. Não sejas essa pessoa. Deixa eu falar sobre filhos e dinheiro. Criar filhos é caro, educação é cara, mas uma das piores coisas que podes fazer é mimar teus filhos financeiramente. Dar-lhes tudo sem esforço cria adultos incapazes e infelizes. Warren tem uma filosofia: deixar para os filhos o suficiente para que possam fazer qualquer coisa, mas não tanto que possam não fazer nada. Vi muitas fortunas destruídas pela segunda ou terceira geração. O avô construiu com trabalho árduo, o pai manteve com gestão competente. Os netos desperdiçaram com estilo de vida extravagante. Até um ditado: da sola da sandália à sola da sandália em 3 gerações. Riqueza sem caráter e competência raramente dura. Ensinar filhos sobre dinheiro é uma das coisas mais importantes que podes fazer como pai. Não apenas dar dinheiro, mas ensinar como ganhá-lo, poupá-lo, investi-lo. Dar mesada atrelada a tarefas ensina que dinheiro vem de trabalho. Ensinar a poupar parte da mesada ensina gratificação adiada. Esses hábitos formados cedo moldam o resto da vida. Agora, algo que raramente se discute: a relação entre dinheiro e significado. Dinheiro não dá significado à vida. Pode comprar conforto, segurança, oportunidades, mas não pode comprar propósito. Vi pessoas ricas profundamente infelizes porque suas vidas não têm significado, além de acumular mais dinheiro. Isso é vazio. Dinheiro é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, seu valor depende do uso. Podes usar um martelo para construir uma casa ou para destruir uma janela.
Dinheiro pode ser usado para criar segurança, ajudar pessoas, construir coisas valiosas, ou pode ser usado para alimentar vícios, impressionar tolos, fugir de problemas internos. A escolha é tua. Tenho sorte de ter encontrado trabalho que acho significativo. Resolver problemas complexos, construir empresas, trabalhar com pessoas inteligentes. O dinheiro que veio foi consequência, não o objetivo primário. Se tivesse focado apenas em maximizar dinheiro, provavelmente teria feito escolhas diferentes e, ironicamente, talvez tivesse menos dinheiro e certamente menos satisfação. Sobre filantropia, Warren e eu temos visões ligeiramente diferentes, mas ambos acreditamos em devolver. Warren está doando praticamente toda a sua fortuna. Eu também planejo doar a maior parte. Não porque somos santos, mas porque, além de certo ponto, mais dinheiro para nós não muda nada, enquanto pode fazer diferença enorme para outros. Mas filantropia também deve ser feita de forma inteligente. Doar para causas ineficientes é desperdiçar recursos que poderiam fazer mais bem em outro lugar. Analisa caridades como analisarias investimentos. Qual percentual realmente chega aos beneficiários? Qual o impacto por real doado? A medição de resultados? Doar te faz sentir bem, mas doar de forma eficaz realmente faz bem. Voltando a investimentos. Um erro comum é perseguir retornos passados. Uma ação subiu 100% no ano passado, então as pessoas compram esperando que suba mais 100%. Mas retornos passados não garantem retornos futuros. Frequentemente, depois de subidas dramáticas, vem quedas dramáticas. Comprar depois da subida é comprar caro. O ideal é comprar quando algo está barato em relação ao seu valor intrínseco. Mas como saber o valor intrínseco requer análise. Para empresas, olhas os fundamentos: lucros, fluxo de caixa, dívida, vantagens competitivas, qualidade da gestão. Não é ciência exata, mas com prática melhorias. Ou, mais uma vez, se isso parece muito trabalho, fundos de índice são tua resposta. Tem também o conceito de margem de segurança. Nunca pagues o preço cheio mesmo que aches que algo vale aquilo. Sempre exige um desconto. Isso te protege se tua análise estiver errada ou se circunstâncias mudarem. Warren não compra empresas a preço justo. Compra empresas excelentes a preços com desconto. A margem de segurança é tua proteção contra erros inevitáveis. Sobre erros, vais cometê-los. Eu cometi muitos. Warren cometeu muitos. A diferença entre investidores bem-sucedidos e mal-sucedidos não é a ausência de erros. É a magnitude e frequência. Muitos pequenos erros são toleráveis se tens alguns grandes acertos. Mas alguns grandes erros podem destruir décadas de progresso. Evita apostas que podem te arruinar completamente. Não importa quão confiante estejas, sempre há chance de estar errado. Se uma única decisão pode te destruir financeiramente, não faças. Preservação de capital é o primeiro princípio. Crescimento de capital é o segundo. Nunca inverte essa ordem. A alavancagem é particularmente perigosa. Pegar dinheiro emprestado para investir amplifica ganhos, mas também amplifica perdas. Em teoria, podes ganhar muito mais. Na prática, a maioria das pessoas que usa a alavancagem agressivamente eventualmente explode. Vi isso repetidamente. Pessoas inteligentes arruinadas por alavancagem excessiva. Na Berkshire, evitamos alavancagem significativa. Podemos usar mais dívida e potencialmente ter retornos maiores, mas também teríamos mais risco. Preferimos dormir bem à noite. Crescimento constante e sustentável supera crescimento explosivo seguido de implosão. A tartaruga vence a lebre no longo prazo. Paciência é provavelmente a virtude mais valiosa em investimentos e na vida. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea. Tudo tem que ser rápido. Comida rápida, resultados rápidos, enriquecimento rápido. Mas coisas realmente valiosas levam tempo. Relacionamentos profundos levam tempo. Conhecimento real leva tempo.
Riqueza sustentável leva tempo. Nossa cultura não ajuda. Publicidade constantemente te bombardeia com mensagens de que precisas de mais coisas agora. Redes sociais te mostram versões editadas da vida de outras pessoas, fazendo-te sentir inadequado. Notícias financeiras criam sensação de urgência, como se precisasses agir imediatamente. Tudo isso conspira contra pensamento calmo e de longo prazo. Desenvolver imunidade a essas influências é crucial. Limita a exposição à publicidade. Reduz tempo em redes sociais. Ignora notícias financeiras diárias. Cria um plano baseado em princípios sólidos e adere a ele independentemente do ruído externo. Isso requer disciplina, mas os resultados valem a pena. Disciplina é outra palavra que as pessoas não gostam. Associam disciplina com privação e sofrimento, mas disciplina bem aplicada é libertadora. Disciplina financeira te liberta de preocupações com dinheiro. Disciplina de saúde te liberta de doenças evitáveis. Disciplina de aprendizado te liberta de ignorância limitante. Não é prisão, é liberdade. Pensa em disciplina como fazer hoje o que teu eu futuro agradecerá. Teu eu futuro agradecerá que poupaste em vez de gastar impulsivamente. Agradecerá que investiste em aprendizado em vez de entretenimento vazio. Agradecerá que cuidaste da saúde em vez de negligenciá-la. Cada pequena decisão disciplinada é um presente para teu eu futuro. Sobre saúde, aliás, é teu ativo mais importante. Sem saúde, dinheiro não importa muito. Vi pessoas ricas gastarem fortunas tentando comprar saúde que destruíram por negligência. Não funciona bem. Investir em saúde, através de alimentação decente, exercício regular e sono adequado tem retorno maior que qualquer investimento financeiro. Mas as pessoas tratam seus corpos terrivelmente. Comem porcaria, não se movem, dormem pouco, estressam-se constantemente. Depois se surpreendem quando ficam doentes. Teu corpo é a única coisa que realmente tens que durar a vida toda. Não podes trocar por um modelo novo. Cuida dele. Sono especificamente é subestimado. As pessoas se orgulham de dormir pouco como se fosse sinal de produtividade. É sinal de estupidez. Estudos são claros. Falta de sono prejudica julgamento, memória, saúde, humor. Tomar decisões financeiras importantes sem sono adequado é pedir para errar. Dormir bem é vantagem competitivado. Estresse crônico também é destrutivo. Um pouco de estresse agudo pode ser motivador. Estresse crônico mata literalmente. Corrói saúde física e mental. Muitas vezes, estresse financeiro vem de tentar manter um estilo de vida insustentável. Reduzir despesas reduz estresse. Viver abaixo dos teus meios não é privação, é paz de espírito. Tem uma liberdade enorme em não precisar de muito. Quanto menos precisas, menos vulnerável estás. Se precisas de um salário alto para manter teu estilo de vida, estás preso. Não podes mudar de emprego facilmente, não podes correr riscos, não podes dizer não ao teu chefe. Mas se tuas despesas são baixas, tens opções. Opções são liberdade. Trabalhei com pessoas que ganhavam fortunas, mas gastavam tudo. Estavam presas em empregos que odiavam porque precisavam do dinheiro. Que tipo de vida é essa? Preferível ganhar menos, gastar menos ainda e ter liberdade de escolher como passar teus dias. Essa é a riqueza real. Riqueza não é quanto ganhas, é quanto mantens. Conheci pessoas que ganharam milhões e acabaram falidas. Conheci pessoas com salários modestos que se aposentaram confortavelmente. A diferença está na taxa de poupança e na sensatez dos investimentos. Podes controlar ambos independentemente do teu salário. Obviamente, ganhar mais ajuda. Não vou fingir que não importa, mas focar obsessivamente em ganhar mais enquanto ignoras o que fazes com o que ganhas é erro comum. Aumentar teu salário de 3.000 para 5.000 não adianta nada se aumentas tuas despesas de 3.000 para 5.000 também. Tens que aumentar a distância entre ganhos e gastos. Uma forma de aumentar ganhos é investir em ti mesmo. Educação, habilidades, networking.
Isso geralmente tem retorno maior que investimentos financeiros, especialmente quando jovem. Se um curso ou certificação pode aumentar teu salário em 20%, o retorno sobre esse investimento é enorme, mas tem que ser educação prática, não apenas acumular diplomas. Educação formal tem seu lugar, mas é superestimada. Muitas pessoas passam anos e acumulam dívidas enormes estudando coisas que não têm demanda no mercado. Depois reclamam que não conseguem emprego. Antes de investir tempo e dinheiro em educação, pergunta-te: há demanda para isso? Paga bem? Realmente me interessa? Se a resposta para qualquer uma é não, reconsidera. Aprendizado autodidata é subestimado. A maioria do meu conhecimento útil não veio de escolas formais. Veio de ler vorazmente, conversar com pessoas inteligentes, experimentar coisas. Hoje, com a internet, acesso a conhecimento é praticamente gratuito. Podes aprender quase qualquer coisa se tiveres disciplina. Falta de educação formal não é mais desculpa. Ler é particularmente valioso. Warren lê cerca de 500 páginas por dia. Eu leio várias horas diariamente. Não é talento natural. É hábito desenvolvido. Lê expande teu círculo de competência sem precisar experimentar tudo pessoalmente. Podes aprender com erros e sucessos de milhares de pessoas através de livros. Mas lê coisas substanciais. Não porcaria. Biografias de pessoas bem-sucedidas. Livros sobre psicologia, economia, história, ciência. Clássicos que sobreviveram décadas ou séculos têm mais valor que best-sellers da moda. Se um livro ainda é lido 100 anos depois de publicado, provavelmente contém sabedoria real. Evita notícias em excesso. 99% das notícias são irrelevantes para a tua vida. Criam ilusão de estar informado enquanto, na verdade, apenas te deixam ansioso. Informação importante chegará até ti de qualquer forma. Não precisas verificar notícias constantemente. Usa esse tempo para aprendizado profundo, em vez de informação superficial. Sobre tecnologia, é ferramenta poderosa, mas também distração poderosa. Redes sociais são projetadas para viciar. Capturam tua atenção e vendem para anunciantes. Teu tempo e atenção são teus recursos mais valiosos. Protege-os ferozmente. Se passas 3 horas por dia em redes sociais, estás dando 3 horas da tua vida para empresas de tecnologia lucrarem. Não estou dizendo para viver como eremita, mas usa tecnologia intencionalmente, não passivamente. Define horários específicos para verificar e-mail ou redes sociais. Fora desses horários, desliga notificações. Recupera controle da tua atenção. Isso sozinho pode transformar tua produtividade e bem-estar. Produtividade, aliás, não é fazer mais coisas, é fazer as coisas certas. Pode ser extremamente produtivo fazendo coisas inúteis. Isso é apenas estar ocupado. Produtividade real é progresso em direção a objetivos significativos. Antes de otimizar como fazes algo, pergunta-te se devias estar fazendo aquilo. Tem uma técnica que uso. Antes de começar qualquer tarefa, pergunto-me se isso realmente importa. Se a resposta é não ou não sei, provavelmente não deveria fazer. A maioria das coisas que nos mantêm ocupados não importam. São urgentes, mas não importantes. Confundir urgência com importância é erro fatal. Importante raramente é urgente. Exercitar-se é importante, mas não urgente. Estudar é importante, mas não urgente. Investir é importante, mas não urgente. Urgente geralmente são interrupções, e-mails, solicitações de outros. Se vives apenas respondendo ao urgente, nunca farás o importante. E o importante é o que realmente muda a tua vida. Aprende a dizer não. A maioria das pessoas diz sim demais. Sim para compromissos que não querem. Sim para projetos que não importam. Sim para favores que drenam energia. Cada sim para algo sem importância é um não para algo importante. Teu tempo é finito. Cada hora gasta numa coisa é uma hora não gasta em outra.
Warren diz que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e muito bem-sucedidas é que pessoas muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Parece contraintuitivo. Pensamos que sucesso vem de fazer mais. Na verdade, vem de fazer menos coisas, mais as certas. Foco supera a dispersão. Sobre objetivos. Tem que ser específicos e mensuráveis. Quero ser rico? Não é objetivo, é fantasia. Quero acumular 1 milhão até os 50 anos é objetivo. Podes calcular quanto precisas poupar e investir mensalmente. Podes acompanhar progresso. Podes ajustar se necessário. Especificidade transforma sonhos em planos. Mas também não fiques obcecado com objetivos a ponto de não aproveitar a jornada. Já vi pessoas adiarem felicidade até alcançar algum marco financeiro. Chegam lá e percebem que sacrificaram relacionamentos, saúde, experiências. Não há ponto de chegada. Sempre haverá outro objetivo. Aprende a encontrar satisfação no processo, não apenas no resultado. Equilíbrio é importante. Trabalhar 16 horas por dia pode te fazer rico, mas também pode te fazer divorciado, doente e infeliz. Qual o ponto? Riqueza é meio não fim. Meio para quê? Segurança, liberdade, capacidade de ajudar outros, tempo para relacionamentos e interesses. Se o processo de acumular riqueza destrói essas coisas, estás fazendo errado. Relacionamentos, especialmente, não podem ser negligenciados. Estudos sobre felicidade são consistentes. Relacionamentos de qualidade são o maior preditor de bem-estar. Não quantidade de amigos. Qualidade. Algumas amizades profundas valem mais que centenas de conexões superficiais. Investe tempo em pessoas que realmente importam. Família também. É fácil negligenciar família porque estará sempre lá. Certo? Errado. Tempo passa. Pais envelhecem. Filhos crescem. Oportunidades de conexão são finitas. Trabalho sempre estará lá. Mais dinheiro sempre pode ser feito, mas não podes recuperar tempo perdido com pessoas que amas. Arrependimentos de pessoas no fim da vida raramente são sobre não ter trabalhado mais ou não ter acumulado mais dinheiro. São sobre relacionamentos negligenciados, riscos não tomados, autenticidade sacrificada. Pensa nisso agora enquanto ainda tens tempo de ajustar. Autenticidade é interessante. Muitas pessoas vivem vidas que acham que deveriam viver em vez de vidas que querem viver. Seguem roteiros escritos por outros. Estudam o que pais querem. Trabalham em empregos que impressionam conhecidos. Compram coisas que sinalizam status. Mas no fundo são infelizes porque não estão sendo eles mesmos. Têm coragem enorme em viver autenticamente. Requer dizer não a expectativas alheias. Requer aceitar que alguns desaprovarão tuas escolhas. Mas a alternativa é viver para a plateia que não se importa realmente sacrificando tua única vida. Quando olhares para trás aos 80 anos, importará o que vizinhos pensaram do teu carro, ou importará se viveste de acordo com teus valores. Valores são fundação de decisões sensatas. Se não sabes o que valorizas, serás empurrado por qualquer vento. Publicidade te dirá o que valorizar. Cultura te dirá o que valorizar. Mas só tu podes decidir realmente. Passa tempo pensando sobre isso. O que realmente importa para ti? Não o que deveria importar. O que realmente importa. Para mim, sempre valorizei aprendizado, autonomia e relacionamentos genuínos. Decisões que alinham com esses valores geralmente funcionam bem. Decisões que contradizem, mesmo que pareçam lucrativas, geralmente não satisfazem. Conhecer teus valores é bússola em território desconhecido. Integridade também é crucial. Reputação leva décadas para construir e minutos para destruir. Um atalho desonesto pode parecer vantajoso no curto prazo, mas te assombrará. Pessoas de integridade dormem bem à noite. Pessoas sem integridade vivem com medo de exposição. Qual preferires? Warren tem um teste interessante. Ede apenas de formas que ficarias confortável sendo publicadas no jornal local. Se não queres que algo seja público, provavelmente não devias fazer. Simples, mas eficaz.
Eliminar área cinzenta, onde a maioria dos problemas éticos ocorre. Sobre ética e negócios, não é apenas questão moral, é questão prática. Negócios desonestos podem funcionar no curto prazo, mas raramente duram. Clientes enganados não voltam, parceiros traídos não confiam, funcionários maltratados não se esforçam. Construir negócio sustentável requer tratar pessoas bem. Trata funcionários bem e eles tratarão clientes bem. Trata fornecedores bem e terás parceiros confiáveis. Trata clientes bem e terás negócio recorrente. Parece óbvio, mas muitos negócios focam em extrair máximo valor de curto prazo de cada transação. Isso é míope. Valor real está em relacionamentos de longo prazo. Na Berkshire, mantemos gestores das empresas que adquirimos. Não chegamos impondo mudanças. Confiamos nas pessoas que construíram esses negócios. Tratamos-los com respeito. Resultado: lealdade, desempenho excelente, reputação que atrai mais oportunidades. Confiança gera confiança. Confiança é moeda que não aparece em balanços, mas é extremamente valiosa. Negócios baseados em contratos de centenas de páginas revelam falta de confiança. Melhores negócios que fizemos foram fechados com apertos de mão. Não porque somos ingênuos, mas porque fizemos negócios apenas com pessoas que sabíamos serem confiáveis. Como identificar pessoas confiáveis? Observa como tratam pessoas que não podem lhes beneficiar. Como tratam garçons, faxineiros, subordinados. Se são gentis apenas com superiores e rudes com outros, não são realmente gentis. São calculistas. Evita fazer negócios com calculistas. Eventualmente te calcularão também. Outra coisa sobre negócios. Entende a diferença entre preço e valor. Preço é o que pagas. Valor é o que recebes. Nem sempre estão alinhados. Às vezes pagas pouco e recebes muito. Às vezes pagas muito e recebes pouco. Foca em maximizar valor recebido, não em minimizar preço pago. Isso se aplica a tudo. Contratar o advogado mais barato pode custar muito mais se ele estragar teu caso. Comprar o equipamento mais barato pode custar mais em manutenção e substituições. Às vezes, pagar mais por qualidade é economia no longo prazo. Pense em custo total de propriedade, não apenas preço inicial. Mas também não confundas caro com valioso. Marketing quer te convencer de que preço alto significa qualidade alta. Às vezes, sim. Às vezes estás pagando por marca, embalagem, publicidade. Aprende a avaliar valor independentemente de preço. Requer conhecimento e experiência, mas é habilidade valiosa. Sobre marcas, algumas têm valor real. Coca-Cola, por exemplo, tem valor de marca enorme. Pessoas pagarão mais por Coca-Cola do que por refrigerante genérico, mesmo que o produto seja similar. Esse poder de precificação é vantagem competitiva real. Quando investes, procura empresas com vantagens assim. Mas cuidado com modismos. Marcas que são populares hoje podem ser esquecidas amanhã. Quantas marcas de tecnologia dominantes nos anos 90 ainda existem? Quantas redes sociais populares há 10 anos ainda são relevantes? Mudança é constante. Investe em empresas com vantagens duráveis, não apenas populares no momento. Vantagens duráveis geralmente vêm de efeitos de rede, custos de mudança altos, propriedade intelectual forte ou escala que cria eficiência que competidores não podem igualar. Entender essas dinâmicas requer estudo, mas te protege de investir em modismos passageiros. Aliás, modismos e investimentos são perigosos. Tulipas na Holanda. Ações de internet em 2000. Imóveis em 2008. Criptomoedas recentemente. Sempre há algo que dessa vez é diferente. Raramente é. Fundamentos econômicos não mudaram. Pessoas ainda são gananciosas e medrosas. Bolhas ainda estouram. Quando todo mundo está falando sobre algo, quando teu taxista está dando dicas, quando pessoas sem conhecimento estão ficando ricas rapidamente, cuidado. Provavelmente estás perto do topo de uma bolha. Não significa que não possa subir mais. Bolhas podem inflar além do racional, mas eventualmente estouram.
Não queres estar segurando quando isso acontecer. Melhor estratégia é evitar bolhas completamente. Podes perder a subida, mas também evitarás a queda. E no longo prazo, evitar grandes perdas é mais importante que capturar grandes ganhos. Matemática é clara. Se perdes 50%, precisas ganhar 100% só para empatar. Preservação de capital primeiro. Tem também o conceito de custo de oportunidade que mencionei antes, mas vale expandir. Cada escolha elimina outras escolhas. Se investes em A, não podes investir em B. Se passas tempo em X, não podes passar em Y. Sempre pergunta-te, qual a melhor alternativa? Estou escolhendo a opção ótima ou apenas a primeira que apareceu? A maioria das pessoas não considera alternativas seriamente. Vem uma oportunidade que parece boa e pulam. Mas bom é relativo. Bom comparado a quê? Sempre a custo de oportunidade. Talvez essa oportunidade seja boa, mas a outra melhor disponível. Pensar em termos de custo de oportunidade melhora decisões dramaticamente. Sobre decisões, tem diferentes tipos: decisões reversíveis e irreversíveis. Decisões reversíveis podem ser tomadas rapidamente. Se errar, volta atrás, sem grande dano. Decisões irreversíveis requerem muito mais cuidado. Casamento, filhos, vender empresa, mudar de país. Essas decisões têm consequências duradouras, merecem tempo e reflexão, mas muitas pessoas invertem isso. Agonizam sobre decisões triviais, reversíveis. Qual camisa comprar, qual filme assistir, onde jantar. Gastam horas nessas decisões sem importância, mas tomam decisões importantes impulsivamente. Casam após meses, compram casas sem pesquisar, mudam de carreira sem planejar. Prioriza teu tempo de decisão adequadamente. Para decisões importantes, usa o checklist. Pilotos usam checklists mesmo após milhares de horas de voo, porque humanos esquecem coisas sob pressão. Se funciona para pousar aviões, funciona para decisões importantes. Antes de fazer investimento grande, tem o checklist de perguntas. Entendo o negócio? A gestão é competente e honesta. O preço faz sentido? Há margem de segurança? E assim por diante. Checklists previnem erros de omissão. Podes estar focado em alguns aspectos e esquecer outros. Checklist garante que consideras tudo importante. Não precisa ser complicado. Apenas lista de perguntas ou critérios relevantes. Consulta antes de decidir. Simples, mas eficaz. Outro conceito útil é pré-mortem. Antes de tomar decisão importante, imagina que deu errado. Agora, trabalha para trás. Por que deu errado? Que suposições estavam incorretas? Que riscos não consideraste? Esse exercício revela pontos cegos. Podes então mitigar esses riscos ou decidir que não vale a pena. Pré-mortem é o oposto de otimismo cego. Otimismo é bom, mas deve ser temperado com realismo. Planeja para o melhor, mas prepara-te para o pior. Tem planos de contingência. Se tudo der certo, ótimo. Se não, não serás pego completamente despreparado. Resiliência é capacidade de absorver choques e continuar. Sistemas resilientes têm redundância, diversidade, margens de segurança. Aplica isso à tua vida. Não dependa de única fonte de renda se possível. Não invistas tudo num único ativo. Mantenha fundo de emergência. Essas precauções parecem conservadoras, mas te permitem sobreviver quando coisas ruins inevitavelmente acontecem. Coisas ruins acontecerão. Não é pessimismo, é probabilidade. Ao longo de décadas, enfrentarás crises econômicas, problemas de saúde, relacionamentos que terminam, investimentos que falham. Faz parte da vida. Resiliência não é evitar problemas, é ter capacidade de recuperar quando eles ocorrem. Mentalidade de crescimento ajuda. Vê problemas como oportunidades de aprender em vez de desastres. Não estou dizendo para ser ingenuamente positivo. Perder dinheiro é ruim. Mas se aprendes algo que previne perdas maiores futuras, tem valor. Cada erro é lição se tiveres disposto a aprender. Ego
é inimigo de aprendizado. Se não pudesses admitir erros, não pudesse aprender com eles. Vi pessoas brilhantes tomarem decisões terríveis repetidamente porque não conseguiam admitir que estavam erradas. Proteger ego era mais importante que proteger patrimônio. Isso é loucura. Admitir erro não é fraqueza, é força. Mostra que valorizas verdade mais que aparência. Warren e eu admitimos erros publicamente. Não porque gostamos, mas porque é realidade. Erramos muito. Diferença é que aprendemos e não repetimos os mesmos erros. Bem, tentamos não repetir. Às vezes repetimos erros diferentes. Humildade intelectual é saber que não sabes tudo, que tuas opiniões podem estar erradas, que há muito a aprender. Pessoas sem humildade intelectual param de crescer, acham que já sabem, fecham-se a novas informações, ficam presas em visões de mundo obsoletas. Não sejas essa pessoa. Mundo muda. O que funcionou antes pode não funcionar agora. Tens que continuar aprendendo, adaptando, evoluindo. Não significa abandonar princípios fundamentais. Alguns princípios são eternos. Honestidade, trabalho árduo, pensamento de longo prazo. Mas a aplicação desses princípios muda conforme circunstâncias mudam. Por exemplo, princípio de investir em boas empresas não muda. Mas quais empresas são boas muda? Há 50 anos, ferrovias e jornais eram excelentes negócios. Hoje, tecnologia domina. Princípio permanece. Aplicação evolui. Tens que entender ambos. Falando em tecnologia, transformou completamente a economia nas últimas décadas. Criou oportunidades enormes, mas também destruiu indústrias inteiras. A adaptação é crucial. Não precisas virar programador, mas precisas entender como tecnologia afeta teu campo. Ignorar tecnologia é receita para obsolescência. Ao mesmo tempo, não persigas tecnologia cegamente. Muitas empresas de tecnologia falharam, muitas ainda falharão. Tecnologia não garante sucesso. Ainda precisas de modelo de negócio sólido, vantagem competitiva, gestão competente. Tecnologia é ferramenta, não garantia. Sobre gestão, qualidade da liderança faz diferença enorme. Empresa medíocre com gestão excelente pode prosperar, empresa excelente com gestão incompetente ou desonesta pode falir. Quando avalio investimentos, passo muito tempo avaliando gestão. Como pensam? Quais seus incentivos? Tem histórico de decisões sensatas? Infelizmente, não podes conhecer gestão pessoalmente na maioria dos casos. Então, observa as decisões passadas. Lê cartas aos acionistas. Vê como alocam capital. Como tratam funcionários. Como comunicam as notícias. Padrões emergem. Gestão que consistentemente toma decisões sensatas provavelmente continuará. Gestão que toma decisões erráticas ou autointeressadas provavelmente continuará também. Incentivos são críticos. Se gestão é paga principalmente com opções de ações de curto prazo, incentivo é inflar preço da ação no curto prazo, mesmo que prejudique a empresa no longo prazo. Se gestão possui ações significativas e planeja manter por décadas, incentivos estão alinhados com acionistas de longo prazo. Prefiro o segundo. Também observo como gestão fala sobre a empresa. Gestão honesta admite problemas e desafios. Gestão desonesta sempre tem desculpas e promete que próximo trimestre será melhor. Gestão competente foca em fundamentos de longo prazo. Gestão incompetentiva foca em gerenciar expectativas de curto prazo. Aprende a distinguir. Voltando a ti como indivíduo, uma das melhores coisas que podes fazer é desenvolver múltiplas habilidades complementares. Ser bom em uma coisa é útil, ser bom em duas ou três coisas que se complementam é exponencialmente mais valioso. Por exemplo, ser bom em programação é útil. Ser bom em programação e comunicação é muito mais raro e valioso. Não precisa ser o melhor do mundo em nada. Ser top 25% em duas ou três áreas diferentes te coloca numa interseção muito rara.
Essa combinação de habilidades cria oportunidades únicas. Pensa em quais habilidades se complementariam bem no teu campo e desenvolve-as. Comunicação, especificamente, é habilidade universal. Não importa teu campo, comunicar claramente é valioso. Escrita, fala, apresentação, investe tempo melhorando comunicação. Retorno é alto. Ideias brilhantes não servem de nada se não consegues comunicá-las. Pensamento crítico é outra habilidade universal. Capacidade de analisar argumentos, identificar falácias, distinguir correlação de causação, pensar em sistemas. Essas habilidades se aplicam a tudo. Protegem-te de manipulação, melhoram tuas decisões. Deveriam ser ensinadas em toda a escola, mas raramente são. Tens que buscar por conta própria, matemática básica também. Não precisa ser cálculo avançado, mas entender probabilidade, estatística, juros compostos, análise de custo-benefício. Essas ferramentas são incrivelmente úteis na vida diária. A maioria das pessoas é matematicamente analfabeta. Isso as torna vulneráveis a todo tipo de manipulação e erro. Por exemplo, pessoas não entendem probabilidade. Acham que se algo tem 10% de chance não acontecerá. Mas 10% significa que em 10 vezes acontecerá uma vez em média. Se tomas decisões arriscadas repetidamente, eventualmente o resultado ruim ocorrerá. Entender isso muda como avalias risco. Também não entendem regressão à média. Se algo teve desempenho extraordinário, provavelmente retornará a níveis mais normais. Mas pessoas extrapolam. Acham que desempenho passado continuará indefinidamente. Isso leva a pagar demais por ativos quentes e vender barato ativos frios. Entender regressão à média te protege disso. Viés de sobrevivência é outro por último. Vemos empresas bem-sucedidas e tentamos copiar o que fizeram. Mas não vemos todas as empresas que fizeram as mesmas coisas e faliram. Sobreviventes não são necessariamente mais sábios. Podem ter tido mais sorte. Copiar sobreviventes sem entender contexto completo é arriscado. Narrativa também engana. Humanos amam histórias. Então criamos narrativas que explicam sucesso ou fracasso. Mas essas narrativas são frequentemente simplificações excessivas ou completamente erradas. Realidade é mais complexa e aleatória do que nossas histórias sugerem. Desconfia de narrativas muito limpas. Vida é bagunçada. Sobre complexidade, mundo é sistema complexo. Pequenas causas podem ter grandes efeitos. Grandes esforços podem ter pequenos resultados. Não é linear, não é previsível. Aceitar essa incerteza é maduro. Tentar controlar tudo é fútil e estressante. Foca no que podes controlar. Aceita o que não podes. Podes controlar tuas ações. Não podes controlar resultados completamente. Podes controlar teu esforço. Não podes controlar sorte. Podes controlar tuas decisões. Não podes controlar como outros reagem. Essa distinção é crucial para a sanidade mental. Estoicismo tem sabedoria útil aqui. Foca no que está sob teu controle. Não significa passividade. Significa não desperdiçar energia em coisas que não podes mudar. Preocupar-se com coisas fora do teu controle é sofrimento voluntário sem benefício. Sobre sofrimento, algum é inevitável. Vida inclui dor, perda, decepção. Mas muito sofrimento é opcional. Vem de expectativas irrealistas, comparações tóxicas, resistência ao que é, aceitar realidade como é, não como gostarias que fosse, reduz sofrimento desnecessário. Não significa resignação. Podes aceitar realidade e ainda trabalhar para mudá-la. Mas a aceitação vem primeiro. Se negas realidade, não podes lidar com ela eficazmente. Vejo isso em investidores que se recusam a vender posições perdedoras porque não aceitam que erraram. Negação prolonga e amplifica a perda. Aceitação também se aplica a limitações pessoais. Não serás bom em tudo. Tens fraquezas. Aceita isso.
Então trabalha com tuas forças ou compensa fraquezas com sistemas ou parceiros. Tentar ser bom em tudo é caminho para a mediocridade em tudo. Warren. Eu temos habilidades complementares. Ele é melhor em certas coisas. Eu sou melhor em outras. Juntos somos mais eficazes do que separadamente. Isso é verdade em muitas parcerias bem-sucedidas. Encontra pessoas cujas forças complementam tuas fraquezas e vice-versa. Mas escolhe parceiros cuidadosamente. Parceria ruim pode ser desastrosa. Precisa haver confiança, valores compartilhados, habilidades complementares, comunicação honesta. Sem esses elementos, parceria criará mais problemas do que soluções. Melhor trabalhar sozinho do que com parceiro errado. Sobre trabalhar sozinho versus em equipe, cada um tem vantagens. Sozinho tens controle total, mas também limitação dos teus próprios recursos. Em equipe tens mais recursos, mas também complexidade de coordenação. Não há resposta certa universal. Depende da situação e das pessoas envolvidas. Liderança é habilidade valiosa se trabalhas com equipe. Não liderança no sentido de mandar em pessoas. Liderança no sentido de inspirar, alinhar, facilitar. Melhores líderes servem suas equipes, não o contrário. Removem obstáculos. É simples. Fornecem recursos. Criam um ambiente onde pessoas podem fazer seu melhor trabalho. Ego novamente é inimigo. Líderes com ego grande precisam ser o mais inteligente na sala. Precisam de crédito. Precisam estar certos. Isso cria ambiente tóxico. Líderes humildes contratam pessoas mais inteligentes que eles. Dão crédito. Admitem quando estão errados. Isso cria ambiente onde excelência floresce. Se estás em posição de liderança, pergunta-te: estou servindo minha equipe ou meu ego? Resposta honesta te dirá muito. E se estás seguindo o líder, observa se ele serve equipe ou ego. Isso te dirá se vale a pena ficar. Cultura organizacional é amplamente determinada por liderança. Líder que valoriza a honestidade cria cultura honesta. Líder que pune mensageiros de más notícias cria cultura onde problemas são escondidos até explodirem. Cultura é difícil de mudar, mas fácil de destruir. Proteja cuidadosamente. Na Berkshire, cultura é descentralizada. Confiamos em gestores locais. Não microgerenciamos. Isso atrai pessoas competentes que querem autonomia. Do repele pessoas que precisam de supervisão constante. Resultado é organização de alta performance sem burocracia sufocante. Burocracia é câncer organizacional. Começa pequena. Alguma regra faz sentido num contexto. Então, vira política. Então, ninguém questiona. Acumula camadas e camadas. Eventualmente, seguir processos se torna mais importante que alcançar resultados. Organização fica lenta, ineficaz, frustrante. Combater burocracia requer vigilância constante. Questiona regras. Por que existe? Ainda faz sentido? Serve propósito real ou é apenas tradição? Elimina impiedosamente processos desnecessários. Isso libera tempo e energia para trabalho real. Simplicidade é sempre preferível quando funciona. Não compliques desnecessariamente. Soluções simples são mais robustas, mais fáceis de entender, mais fáceis de implementar. Complexidade deve ser justificada, não default. Isso se aplica a tudo. Investimentos simples geralmente superam complexos. Negócios simples geralmente são mais resilientes que complexos. Vidas simples geralmente são mais satisfatórias que complicadas. Não confunda sofisticação com complexidade. Verdadeira sofisticação é simplicidade elegante. Deixa eu voltar a dinheiro para finalizar. Tudo o que discuti se conecta. Pensamento claro leva a melhores decisões. Melhores decisões levam a melhores resultados. Melhores resultados compostos ao longo de tempo levam à riqueza. Não é complicado. É simples, mas não fácil. Requer disciplina diária. Requer resistir a tentações constantes. Requer pensar de forma diferente da maioria. Requer paciência.
quando todos ao redor buscam gratificação imediata. Requer humildade para aprender continuamente. Requer coragem para ir contra a multidão. Mas recompensas são enormes. Não apenas financeiras. Liberdade de fazer o que queres. Segurança para ti e teus entes queridos. Capacidade de ajudar outros. Paz de espírito sabendo que tens recursos para lidar com problemas. Essas coisas não têm preço. Então aqui está meu desafio para ti. Durante esta semana, antes de gastar R$1, pergunta-te se isso te torna mais sábio ou mais tolo, mais livre ou mais preso, mais feliz genuinamente ou apenas momentaneamente distraído. Sê brutalmente honesto. Tuas respostas te dirão tudo o que precisas saber sobre teu relacionamento com dinheiro. E compartilha este vídeo com alguém que ainda acredita que investir é sorte ou que riqueza é mistério. Não é. É resultado previsível de comportamentos sensatos repetidos ao longo de tempo suficiente. Qualquer um pode fazer isso. Poucos farão. Sejas um dos poucos. Dinheiro ama o silêncio. Ego ama o ruído. Escolhe sabiamente. Evita as tolices. É um truque subestimado para viver bem. E lembra-te, para conseguir o que queres, primeiro precisas merecer. Não há atalho, não há truque secreto. Apenas trabalho consistente, pensamento claro e paciência brutal. Agora, sai daqui e faz algo que teu eu futuro agradecerá. Ou pelo menos parar de fazer coisas que teu eu futuro lamentará. Isso já seria enorme progresso para a maioria. Nos vemos no próximo vídeo. Se houver próximo vídeo. Já tenho 90 e tantos anos. Cada vídeo pode ser o último. Então aproveita este enquanto existe.